A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus para a minha família, a paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes da palavra de Deus. Graças a Deus, porque chegamos até aqui. Graças a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, graças a Deus. Mais um dia o Senhor nos acordou, graças a Deus. Graças a Deus por este dia, porque podemos respirar, podemos levantar as nossas mãos para os céus e agradecer o Senhor, porque mais um dia o Senhor nos permite viver, graças a Deus. Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, e que a bênção de Deus também se estenda à minha família nessa tarde, nesse dia. Que o milagre de Deus alcance a todos, o livramento de Deus, a providência de Deus chegue aí agora dentro do teu lar. Aleluia, que o céu se abra sobre a tua vida, porque nós sabemos que quando Deus abre o céu em nosso favor, algo extraordinário acontece, as coisas mudam, situações mudam, aquilo que está fora do lugar começa a se encaixar no lugar certo, a providência chega, a porta abre. Louvado seja Deus, quando Deus abre os céus, algo extraordinário aconteceu. A palavra de Deus nos diz em Ezequiel capítulo 1 que Ezequiel, o profeta, estava lá entre os exilados na Babilônia. Mesmo ele ali no cativeiro, ele pôde ter visões de Deus e ele contemplou os céus abertos. Aleluia, céus abertos é resposta de oração. Que nessa tarde você possa contemplar os céus abertos. Que nessa tarde você possa ver o sobrenatural de Deus na tua vida. A mão de Deus, aleluia, se estendendo para te alcançar nessa tarde, nessa noite ou nessa manhã. Não importa o horário que você vai ouvir essa reflexão da palavra de Deus. Aleluia, que você vai orar comigo. Aleluia, veja a mão de Deus te alcançando aí. Isaías, capítulo 59, está escrito que Isaías, ele declara, ele escreve, e ele diz: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas, para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Ei, a mão de Deus te alcança. Você não é um esquecido, você não é um coitadinho, uma coitadinha, não. Deus, ele estende as tuas mãos para te alcançar nessa tarde, para te levantar nessa tarde, para te socorrer nessa tarde. Louvado seja Deus. Por isso é motivo de muita alegria que nessa tarde eu estou aqui uma vez mais para orar, para trazer uma palavra da parte de Deus para os nossos corações, para trazer uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra de cura, uma palavra de vida. Aleluia, louvado seja Deus, porque a palavra de Deus, ela nos dá vida, ela nos cura, ela nos restaura, ela nos levanta, ela nos transforma. A palavra de Deus é tudo na nossa vida. Receba a palavra de Deus nessa tarde. Eu quero ler para a nossa meditação a palavra de Deus no Salmo de número 141. É um dos salmos do rei Davi, do salmista Davi. O salmista ora para que seja perseverado no meio da tentação. Davi era um homem que orava e nós também devemos orar. Devemos seguir o exemplo de homens e mulheres da Bíblia que viveram em oração e foram vitoriosos. Tiveram lutas, sim, foram perseguidos, sim, mas foram vitoriosos. Porque em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às guerras, em meio às batalhas, eles não baixaram as suas armas. Eles recorreram a Deus, eles buscaram auxílio em Deus, eles buscaram a ajuda de Deus através da oração. Não importa o problema, a luta, a dificuldade que você está passando, recorra a Deus, busque a Deus. Deus, ele é poderoso para te dar vitória. Deus é poderoso para te livrar. Deus é poderoso para abrir as portas, mas busque a ajuda de Deus. Busque, aleluia, o Senhor em todo tempo. Busque o Senhor enquanto você pode achar, como está escrito na palavra.
para nós buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, invocar o seu nome enquanto Ele está perto. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Salmo de número 141. Glória a Jesus. O salmo se inicia assim: Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Suba minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não incline o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma da sua delícia. Fira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo, que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar a despeito das suas maldades. Quando os seus juízos forem arremessados da rocha, ouviram as minhas palavras, pois são agradáveis. Como quando alguém lavra e suca a terra, são os nossos ossos espalhados à boca da sepultura. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus. Senhor, em ti confio, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armam e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Cai os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Louvado seja Deus, que palavra gloriosa! É a palavra de Deus. É um dos salmos de Davi. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. O salmo é uma oração sincera. Aleluia, é uma oração sincera e urgente do rei Davi, feita nos momentos de grande aflição e perseguição. Ele clama pelo socorro divino para se proteger das tentações, dos maus conselhos e das armadilhas de seus inimigos, porque sempre nós vamos ter inimigo, porém o segredo é nós clamarmos a Deus, assim como Davi, que clamou, que buscou refúgio, socorro de Deus para que Ele protegesse dos seus inimigos. Que o Senhor nessa tarde venha nos esconder, venha nos proteger, porque assim como Davi buscou socorro em Deus, nós também o buscamos neste dia. Aleluia, súplica por socorro e aceitação. Davi pede que Deus haja rapidamente. Oh, Deus lindo. Ele compara suas orações ao incenso queimado no templo, algo puro, constante e agradável a Deus. Que a nossa oração seja como a de Davi, que suba diante da oração, do nariz, da narina do nosso Deus, e Ele receba a nossa oração como um incenso, como um bom aroma, assim como Davi que orou pedindo a Deus. Que coisa tremenda! Aleluia, esta é a parte mais famosa do Salmo. Davi pede que o Senhor ponha uma guarda na sua boca, para não murmurar nem pecar com palavras. Ele também pede que seu coração não se incline para o mal. É isso que nós devemos pedir ao Senhor. Guarda a minha língua, a minha boca, para não falar mal, para não falar mentira, para não falar mal do irmão. Davi sabia que muitas das palavras não agrada a Deus, e isso entristece o Senhor. Por isso ele orava para que o Senhor guardasse, aleluia, a sua boca de não falar coisas que não agradam ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E também pede o Senhor para que o seu coração não venha a ser um coração inclinado para o mal. Que o Senhor nos ajude a ter um coração segundo o coração de Deus, como Davi, né, que orava, e o Senhor deu um coração que realmente um coração de um adorador, um coração quebrantado, um coração humilde, que agrada ao Senhor nessa tarde, porque quando nós temos esse coração, nós atraímos a presença de Deus, aleluia, a bondade de Deus,
na nossa vida, e a bênção de Deus e o favor de Deus nos alcança quando nós temos um coração puro, um coração inclinado para o bem. Louvado seja Deus. Abertura para o coração, surpreendentemente, Davi pede para ser repreendido e corrigido pelas pessoas justas. Aleluia. Ele prefere essa disciplina amorosa ao falso elogio dos perversos. Ele encerra confiante que Deus o protegerá dos laços dos ímpios. Que coisa linda, né? Davi, ele pede, né? Para que o justo fira ele. Fira-me o justo. Será isso uma benignidade. E repreenda-me, será um excelente óleo. Que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar a despeito das suas maldades. Que coisa linda, né? Muitos não gostam de ser repreendido, mas Davi aqui ora para que o justo repreenda ele, porque o justo, o homem ou a mulher que é justo, ele quer o bem do seu irmão. Quando ele vê o seu irmão fazendo coisa errada, ele vai e repreende. Muitos não gostam, mas Davi aqui, ele ora a Deus para que o justo repreenda ele. Louvado seja Deus. E ele encerra o salmo no verso 9 e 10. Guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Que o Senhor venha nos livrar nessa tarde desses laços. Que o Senhor venha te livrando nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. E ele diz no 10, ele encerra dizendo: cai os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Porque quem arma laço, quem arma rede, os ímpios, eles caem nas suas armadilhas, mas o justo que vive em oração, em obediência, esse sim o Senhor dá livramento, o Senhor corta o laço, o Senhor tira a rede do caminho do justo. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus nessa tarde. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, uma vez mais, meu Deus, eu quero te louvar na tarde deste dia, Pai, te agradecendo por essa palavra, Deus santo, Deus justo, Deus verdadeiro. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por essa palavra, Pai. Quando Davi, ele clama ao Senhor, quando ele pede, inclina para mim os teus ouvidos. Aleluia. Ouve a minha voz quando eu a te clamar. Ó Senhor, nos ajuda, ouve a minha voz, ouve a nossa voz, Senhor, nessa tarde. Suba a minha oração perante a tua face, ó Deus. Que a minha oração seja como incenso ao levantar das minhas mãos, como sacrifício da tarde, Senhor. Eu me prostro, eu te clamo nessa tarde. Inclina os teus ouvidos, meu Pai, por amor de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus eu oro por vidas, meu Pai, em toda a terra, onde chegar Deus, esse vídeo, esse canal, que o Senhor venha alcançando essa vida, venha livrando ela dos ímpios, venha livrando do homem mau, venha livrando do homem sanguinário, venha livrando da bala perdida, venha livrando do sequestro, venha livrando dos laços escondidos, dos laços escorregadiços, venha livrando do laço do passarinheiro, venha livrando da peste perniciosa, venha livrando do homem mau, venha livrando do homem maligno, venha livrando do homem violento. Guarda essa moça, Senhor, guarda este moço, guarda a minha família, guarda esta família, guarda os meus irmãos, as minhas irmãs, guarda os ouvintes, Senhor, da tua palavra, alcança as vidas, meu Deus, nessa tarde, em nome de Jesus, meu Deus, assim como orou Davi, assim como Davi orou, meu Pai, eu oro, Deus, quando ele dizia, não inclina o meu coração para o mal. Oh, Senhor, não nos deixe teu coração inclinado para o mal. Nos dá um coração segundo o teu, um coração generoso,
Nos ajuda a ser misericordiosa, misericordioso. Nos ajuda, Senhor, a estender as mãos para ajudar o aflito, necessitado. Ó Deus, nessa tarde, alcance a todos com o teu milagre. Alcance, Senhor, aquele que precisa de um milagre. Aquele que precisa da tua intervenção em qualquer área, em qualquer situação, meu Deus. Eu levanto as minhas mãos para os céus, para te pedir auxílio, ajuda, socorro. Socorre esta vida, neutraliza todo o mal nesta mente. Toda flecha do inimigo seja neutralizada. Todo pensamento de morte seja neutralizado. Todo pensamento de derrota seja neutralizado. Vai jogando por terra, Senhor, esse demônio do fracasso, da miséria, da pobreza. Vai jogando por terra agora todo laço de morte. Tudo que não provém do Senhor agora, Pai, seja neutralizado pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Amarra o valente nessa tarde, porque Tu és o Senhor dos senhores, um Deus que tem poder nos céus, na terra. Tu és aquele que domina todas as coisas. Tu és aquele que é grande, que é poderoso. O Senhor dos exércitos, o Rei do universo, o Criador, o sustentador da nossa vida, Pai. Eu te peço por vidas, Pai, que estão, meu Pai, passando por perigo nessa tarde. Livra ele, livra ela, livra, Senhor, dos acidentes. Livra, meu Deus, de todo o perigo oculto, de tudo que os olhos dela não podem ver, de tudo que meus olhos não vê, venha nos livrando. Vem em nossa defesa, vem em nosso socorro, vem em nossa ajuda, Pai. Em nome de Jesus, visita os hospitais, visita as cadeias, visita, Senhor, as nações, com a tua salvação, com a tua machúria manalabaia, com a tua mão grande, Senhor, opera sinais e maravilha nas vidas, Senhor, que clama, na alma dessa pessoa. Cura, Senhor, esta alma ferida, esta alma abatida, essa pessoa que já buscou, Senhor, meu Deus, ajuda em tantos lugares, meu Pai, e ela não encontrou. A sua alma é triste, mas eu te peço, cura a alma dela. Somente o Senhor pode curar a alma, cura o físico, cura a mente. Blinda essa vida, Senhor. Blinda, Senhor, com a tua blindagem, com as tuas armaduras, Deus. Eu oro, meu Deus, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Inscrevam-se no canal e acionem o sininho de notificação. Me ajudem a propagar a palavra de Deus e as missões. Que Deus vos abençoe.